No episódio 2 vamos ficar a saber quais os últimos dados da inflação americana, nova pontes e que pontes, pessoal, estão a ser criadas para comprar criptomoedas. Bitcoin, é verdade, Bitcoin é o termo mais procurado nos Estados Unidos. Vamos também saber qual a razão principal por que XRP deve ganhar o combate à SEC e a sua importância. O Bank of America está bullish em Bitcoin e vamos saber porquê. E novidades sobre Cardano e muito mais no episódio 2 de Alex Crypto, pessoal, não percam. Vamos lá trabalhar, que é para isso que eu estou aqui. Portanto, hoje temos um episódio carregadinho de notícias muito interessantes, muito importantes e não deves perder. E eu digo-te já, não é apenas as notícias importantes que vão aparecer no início deste episódio, algumas no meio, algumas também no final. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, partilha, coloca um gosto, porque mais cedo ou mais tarde eu vou sortear uma entrada no meu Premium inteiramente gratuita durante alguns meses. Portanto, é de aproveitar. Vamos então passar a falar sobre o patrocinador deste episódio, que é a Coinex, onde tu podes fazer operações em spot, operações em futuro, ter acesso a launchpads, airdrops, tudo aquilo que é mais importante numa plataforma. E é uma plataforma que está sempre a par das atualidades, vai suportar o upgrade de BNB Smart Chain e o seu hard fork, vai também apoiar a troca da mainnet da Tara e também não esquecer que recebem um bónus de 10 USDT no primeiro depósito se forem uns recém-chegados aqui à plataforma. E este evento termina amanhã, portanto é de aproveitar. E se tens interesse em fazê-lo, tens o link na descrição deste episódio onde tu podes fazer o teu registro. Vamos então avançar para as nossas notícias e a principal, obviamente, que está relacionada com os dados da inflação americana. E aquilo que vocês podem constatar já neste gráfico é que a inflação mensal caiu, ou melhor, subiu 0,1, mas a previsão era que subisse 0,2 e no anterior tinha subido 0,4. Portanto, há claramente uma desaceleração, apesar de continuar a aumentar. O CPI anual passou de 6% para 5% e a previsão era de 5,2%. Portanto, obviamente, boas notícias significa que a inflação está a cair. O Core CPI, aquela inflação mais pegajosa, mais difícil de baixar, está nos 0,4% no mês de março, tal como era previsto. Reações, o que é que isto pode significar? As notícias já estão a dizer que estão a dar destaque essencialmente ao núcleo da inflação, o Core Inflation dos Estados Unidos, que está a desacelerar pouquinho, mantendo o Fed no caminho certo para continuar a subir as taxas de juros. E aquilo que nós podemos constatar exatamente aqui no CME Group é que a previsão é de subir 0,25 pontos percentuais na próxima reunião do Fed, que vai ocorrer no dia 3 de maio. Portanto, a previsão então é mais uma subida, pouquinho, mas na sequência da última reunião, mais 0,25 pontos. O Will Clement acho que faz um excelente resumo destes dados do CPI, e ele diz que o CPI veio abaixo do esperado, então as nossas moedas mágicas da internet, estamos a falar obviamente das criptomoedas, dispararam um bocadinho, mas depois já corrigiram, porque isso significa que há uma probabilidade maior de que o Fed diminua as condições, diminua as taxas de juro mais cedo, o que degrada a moeda e causa inflação, mas no curto prazo isso não importa. Portanto, basicamente a redução das taxas de juro pode levar depois a um aumento, a um novo aumento da inflação, e de facto não estamos numa situação fácil. Eu, na minha opinião, depois destes últimos dados, vão ao encontro daquilo que tem sido sinceramente dito pelo Jerome Powell, e acho que não há grande surpresa, que a inflação vai permanecer alta, as taxas de juros vão permanecer altas durante muito tempo e provavelmente toda a economia vai sentir dificuldades, nomeadamente também o setor bancário. E a crise bancária ainda não acabou, afirma o CEO do JP Morgan. Portanto, o Sr. Jamie Dimon, presidente e CEO do JP Morgan Chase, compartilhou as suas preocupações com a economia nos Estados Unidos na sua carta anual enviada
aos acionistas. O que é que ele disse nessa carta? Que a crise atual ainda não acabou e mesmo quando ela passar haverá repercussões durante os próximos anos. Dimon destacou que a crise atual não é tão grave quanto a crise de 2008. Naquela época havia uma alavancagem enorme praticamente em todo o sistema financeiro. Esta atual crise bancária envolve muito menos atores financeiros e menos questões que precisam de ser resolvidas. Sobre os esforços do Fed, o Sr. Dimon diz que se tivermos inflação mais alta por muito mais tempo, o Fed pode ser forçado a aumentar as taxas mais do que as pessoas esperam, apesar da recente crise bancária. Ele aqui está então a confiar que o setor bancário vai aguentar essa subida das taxas de juros. Sinceramente, eu tenho algumas dúvidas que isso aconteça. Eu até acho que esta opinião é claramente interesseira. Porquê? Porque normalmente não são estes grandes bancos que vão sofrer com a subir, ou melhor, vão sofrer tanto com o aumento das taxas de juros. São os bancos pequeninos. Aliás, os bancos que têm caído são os bancos pequeninos e até numa recente notícia que eu dei aqui no canal, quase 200 bancos americanos, bancos regionais, bancos mais pequeninos, estão numa situação de possível insolvência, ou melhor, estão em situações semelhantes com o Silicon Valley Bank. Portanto, o que é que acontece? As pessoas retiram o capital desses pequeninos bancos e metem o capital nestes bancos maiores. Portanto, é obviamente uma opinião interesseira por parte do Sr. Jamie Dimon. Dizer também que as coisas não estão muito famosas lá para a Suíça. Houve claramente um puxão de orelhas do Parlamento Suíço. Cerca de metade, reparem, metade dos parlamentares do Parlamento Suíço puxaram as orelhas à operação financeira de resgate, digamos assim, do Credit Suisse. Pronto. Coisas lá deles, mas as coisas de facto não estão famosas e estão um bocadinho complicadas. Vamos avançar então agora para as nossas criptomoedas. Atenção, última atualização do Mainnet Chapela Upgrade é daqui a 6 horas e 44 minutos. Atenção, estou a gravar isto às 4h42 da tarde. Portanto, ainda hoje devemos ter então a migração do Chapela, portanto a atualização, este upgrade. Não está a haver uma ligeira queda da questão do preço, mas obviamente que há muita expectativa se vai haver um dump massivo por parte do preço, e por aquilo que eu estive a constatar, eles podem retirar, digamos assim, o pessoal do staking pode retirar aquele staking que foi, digamos assim, minerado. Mas é muito mais complicado tirar todas as suas 32 moedas que estão depositadas, quem obviamente o tem. Portanto, eu acho que vai haver provavelmente uma queda controlada, nada de extraordinário irá acontecer, na minha opinião, para o preço, até porque apenas 0,6% dos validadores de Ethereum optaram por retirar-se agora. Com a iminente atualização Chapela de Ethereum, dados do Into the Block revelam que apenas 0,6% dos validadores da rede estão a planear retirar os seus ativos em staking após o hard fork. Deste modo, o número contraria a enorme pressão de venda apontada por analistas que seria ativada com a libertação de Ethereum em staking. Mas nada melhor do que saber a verdade, e a verdade vai ser, obviamente, quando acontecer a realidade. E a realidade é quando tivermos o upgrade. Portanto, sinceramente, eu enquanto investidor de Ethereum não estou muito preocupado com isto. Acho que é apenas uma volatilidade momentânea. Eu acho que isto é extremamente benéfico para Ethereum. Grande notícia, pessoal, mesmo muito importante. Eu falei em pontes e são essenciais pontes para a compra de criptoativos, e essas compras, obviamente, ao serem feitas, permite, ou melhor, esses mecanismos, essas pontes serem criadas, permitem uma maior adoção em massa, e temos a MetaMask, que neste momento já permite comprar criptomoedas diretamente através do seu protocolo. Isso eu acho excelente. Eles utilizam outros parceiros, digamos assim, até temos aqui na imagem debit or credit. E isto é extremamente importante. Porquê? MetaMask é claramente mais descentralizada, digamos assim, do que as plataformas que nós conhecemos, e obviamente que quanto maiores pontos houverem, maior descentralização também forem essas pontes, obviamente que é melhor para todos os utilizadores das criptomoedas e para a adoção em massa. Portanto, uma belíssima notícia. Praticamente quem usa MetaMask já nem precisa de ir a uma plataforma centralizada como várias que existem no mercado para comprar diretamente os seus criptoativos. Outra notícia: Coinbase vai integrar Lightning
Network da Bitcoin. Houve aqui um tweet basicamente a provocar o Brian Armstrong, portanto o CEO da Coinbase, a dizer que tu nem sequer tweetaste alguma vez sobre a Lightning Network, nem apenas uma vez, rapaz, tweetaste sobre a Lightning Network. E pronto, o homem lá respondeu a dizer que Lightning Network é excelente e vai ser integrada na Coinbase. Portanto, muita gente questionou a importância da Lightning Network, até que ponto de facto ela iria ser utilizada de uma forma regular. E a utilização da Coinbase, ou melhor, a implementação da Coinbase da Lightning Network é claramente um passo determinante para a adoção da Lightning Network. A Lightning Network permite transferências extremamente rápidas, praticamente instantâneas e a um baixíssimo preço. Praticamente, se nós queremos alguma vez ter Bitcoin como uma moeda de pagamento, obviamente que as pessoas que estão a ouvir dizer: ei, disparado, pá, isso é extremamente volátil, isto não pode ser assim. Claro, concordo inteiramente. Mas daqui a não sei quantos anos, nós podemos ter uma Bitcoin muito mais estável, nomeadamente comparando um bocadinho com o ouro, que de facto é bastante mais estável do que Bitcoin a nível percentual. Atenção. E se isso acontecer, nós podemos ter, obviamente, Bitcoin a funcionar como um sistema de pagamento, e a Lightning Network é essencial para isso. Portanto, Coinbase está de parabéns por dar esse passo corajoso, mas muito importante para a valorização da Bitcoin e da sua Lightning Network. Touché. Bitcoin ocupa o primeiro lugar entre os principais termos de pesquisa nos Estados Unidos e Nevada é o maior pesquisador. Eu imagino o que é que o senhor Gary Gensler deve estar a pensar ao ler esta notícia. Raios, o Esparta, que isto aqui, estou tramado com este pessoal. Eu bem quero bloquear a Bitcoin. Isto não é bom para o nosso status quo, para os nossos amiguinhos, para tudo aquilo que a gente costuma proteger e o compadrio que normalmente existe. E não é que o pessoal continua a procurar Bitcoin. Eu não estou a conseguir afastar as pessoas de Bitcoin. E é exatamente isso que esta notícia prova. Bitcoin tornou-se um dos termos mais pesquisados nos Estados Unidos, superando até necessidades diárias e despesas como hambúrgueres, religião, pensão alimentícia, de acordo com o índice de popularidade de Bitcoin baseado no volume de pesquisa do Hamref, ou lá como é que ele se chama. Reparem bem, Bitcoin em primeiro lugar, Donald Trump em segundo lugar, pronto, ok. Últimas notícias em terceiro, Elvis Presley, Elvis Presley, a sério, em quarto lugar, Mundo da Disney em quinto, Homem-Aranha e blá 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 blá. Portanto, Bitcoin em primeiro lugar, volume de pesquisa, mas assim de cabazada, não é? 12 milhões, portanto muito bom. Volume de pesquisa global 1.9 milhões de volume de pesquisa nos Estados Unidos, muito bom aquilo que esta notícia nos transmite. ETFs, e talvez não seja inocente esta notícia também, ETFs, criptomoedas, estão a bombar nos Estados Unidos e são os mais rentáveis do ano. Nós já sabíamos que Bitcoin era o ativo mais rentável de 2023 neste momento, e então temos os ETFs também relacionados a Bitcoin, que estão a ter um excelente início de ano, com 13 dos 20 ETFs de maior desempenho no mercado, investindo no setor cripto, segundo o ETF Database. Portanto, muito boas notícias para quem obviamente utilizou estes ETFs e talvez justifica mais do que nunca um ETF de spot, mas isso obviamente que eles não querem, e só querem de futuros, obviamente que é para criar mais confusão e justificar certas determinadas posições americanas. Bitcoin é a salvação. Epá, isto até parece o Nosso Senhor. Diz-se sobrinho de John Kennedy, candidato a presidente dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, pelo visto, há mais um Kennedy a candidatar-se à presidência dos Estados Unidos. Eu acho que aquilo é genética. O homem nasce com o selo Kennedy, é assim, pronto, vai ser candidato aos Estados Unidos. Ele afirma que o governo de Biden está a mentir quando diz que a introdução do FedNow é um sistema de pagamento ultra rápido, não é um passo numa direção à moeda digital americana, ou seja, o dólar digital. Portanto, boas notícias, obviamente vindas aqui de um candidato americano. Obviamente dá mais destaque a Bitcoin, e ele argumenta que criptomoedas como o Bitcoin oferecem ao público uma rota de fuga da zona de respingos quando essa bolha invariavelmente estourar. Obviamente que ele está a falar de todo o sistema financeiro, nomeadamente do dólar. Portanto, a Casa Branca está em conluio com os banqueiros para nos manter presos na bolha de especulação e de controle. E efetivamente tem que concordar com ele com estas suas afirmações. Portanto,
Este senhor não deve ganhar, mas não deixa de ser interessante vermos este tempo de antena para Bitcoin vindo de alguém da área política. Outra notícia que eu acho que é muito relevante, não é uma notícia, é um tweet. O senhor Jeremy Hogan é um advogado pelos vistos bastante reputado, e ele diz, reparem bem, a razão número 1 pela qual a XRP não é uma security, atenção que é isso que está em causa, se é uma security ou não, é isso que está em causa em tribunal. O motivo é o seguinte: primeiro, sob a definição legislativa de um valor mobiliário, o XRP só pode encaixar-se, possivelmente, na definição de um contrato de investimento. Não é uma ação ou título, etc. É um contrato de investimento. Até a própria SEC admite isso, que é um contrato de investimento. E se é um contrato de investimento, não pode ser uma security. E, meus senhores e minhas senhoras, se XRP ganhar, se Ripple ganhar a SEC, fica muito difícil para o Gary Gensler atacar o mercado de cripto, nomeadamente Ethereum. Portanto, estamos todos ao lado de XRP, é essencial que esta batalha seja ganha e vai também, obviamente, criar mais dificuldades na batalha que está neste momento em cima da mesa com a SEC e a Coinbase, e que também, obviamente, a Coinbase tem que ganhar essa batalha. Portanto, os próximos tempos vão ser determinantes e se houver aqui derrotas nestes dois campos, obviamente que vai ser pior para o mercado das criptomoedas. Esperemos que tudo corra pelo melhor. Rússia e Estados Unidos lideram a mineração de criptomoedas. E atenção a esta notícia. De acordo com dados recentes, a Rússia tornou-se o segundo maior minerador de cripto, seguindo os Estados Unidos, em segundo lugar. A Rússia agora tem 1 gigawatt, de poder envolvido em mineração, enquanto os Estados Unidos têm entre 3 e 4 gigawatts. Portanto, há uma clara diferença. As razões pelo qual a Rússia está a liderar a mineração de criptomoedas: em primeiro lugar, o país possui grandes reservas de energia barata, é verdade. A Rússia também possui uma das maiores empresas de mineração do criptomundo, a BitRiver, possui centrais de mineração em várias regiões do país, e outro fator importante é a regulamentação relativamente branda da mineração de criptomoedas na Rússia. Eu acrescento um motivo que aqui não está. É importantíssimo para a Rússia não depender do dólar e criar alternativas ao dólar. Obviamente que a panelinha já está a ser feita entre os chineses e o pessoal da Ásia, das Arábias e tudo mais, mas é essencial que a Rússia tenha outra fonte de rendimento. E Bitcoin, obviamente, que é uma fortíssima fonte de rendimento, e com a valorização do seu ativo, porque é uma moeda com um supply definido, pré-definido, obviamente que terá uma tendência de valorização. E a Rússia, há quem diga que o governo russo está a minerar Bitcoin. Não tenho provas, ok? Isto foi um zoom que eu ouvi por aí também, e quem me disse também ouviu um zoom, portanto é um zoom de um zoom e pode não valer nada, mas não me chocaria, sinceramente, que isso estivesse a acontecer. E reparem, CleanSpark é uma das grandes mineradoras de Bitcoin nos Estados Unidos, compra neste momento 45 mil mineradores, máquinas de mineração de Bitcoin por 145 milhões para quase duplicar a sua capacidade. Reparem, eles já tinham comprado 20 mil máquinas em fevereiro, agora vão comprar mais 45 mil. O que é que isto vos quer dizer? Quer dizer que a segurança da rede vai estar cada vez mais elevada, a aposta em Bitcoin é cada vez maior, o acreditar em Bitcoin é cada vez maior, e obviamente que o preço irá subir, porque não há esta loucura, esta competição insana quase de mineração em Bitcoin, obviamente que está a surgir porque todos estes mineradores, todas estas empresas acreditam de uma forma muito forte que Bitcoin vai subir bastante nos próximos tempos. Não vou falar que vai ser 1 milhão ou nada disso, mas que obviamente não vai valer 30 mil dólares nos próximos anos. Esta notícia também é muito boa, atenção. ZA Bank de Hong Kong, portanto da China, quer ser o banco preferencial para startups cripto. À medida que os colapsos do Signature Bank e Silvergate levaram as empresas de criptomoedas à confusão, o banco virtual, um dos maiores bancos virtuais chineses, nomeadamente sediados em Hong Kong, está a dar as boas-vindas às startups de Web3. É aquilo que eu tenho referido. Há claramente um deixar andar
de Hong Kong para com as criptomoedas. Muito diferente da política chinesa, Hong Kong é tipo uma bolha em que permite um avanço tecnológico das criptomoedas e uma integração das criptomoedas na sua economia. Portanto, um dos maiores bancos virtuais chineses neste momento vai então criar uma ponte para comprar criptomoedas e, pessoal, obviamente que estas pontes são determinantes. Há muito dinheiro ali, há muita gente e é efetivamente muito bom. E ainda houve uma notícia que criou algum FOMO, que, digamos assim, o rival de TikTok na China, que é Douyin, permitiu o aparecimento do preço na sua plataforma, mas depois rapidamente foi retirado porque, pelos vistos, a Douyin é controlada pelo poder central e rapidamente foi retirado. Portanto, estão a ver duas notícias, mesmo país e tão diferentes ao nível de abordagem relativamente às criptomoedas. Não deixamos de um lado, mas deixamos pelo outro. Eu acho que o deixar é apenas uma questão de tempo até ser generalizado. Bank of America e Fidelity compram Bitcoin indiretamente. Portanto, um dos maiores bancos americanos e um dos maiores gestores de ativos financeiros americanos, a Fidelity, compraram indiretamente Bitcoin. E porque é que se está a dizer que é indiretamente? Porque praticamente eles compraram ações da MicroStrategy. A MicroStrategy é a maior detentora institucional de Bitcoin, possuindo cerca de 140 mil BTC, ai mãe do céu, no valor de mais de 4,22 bilhões de dólares. Aliás, a MicroStrategy tem um valor de entrada de 29 mil dólares, mais ou menos. Portanto, eles neste momento estão em lucro, ou praticamente break-even. Agora digo-vos uma coisa, imaginem quando Bitcoin atingir 100 mil, 500 mil ou 1 milhão, o poder que a MicroStrategy vai ter vai ser de facto uma coisa a ter em conta e a respeitar. Bank of America diz também que esta subida de Bitcoin está a ser apoiada por acumulação após aumento. Portanto, há razões pelo qual eles dizem que este rally vai continuar em Bitcoin, e os motivos é que a recuperação de Bitcoin pode continuar considerando os fluxos entre as plataformas e as carteiras pessoais. A saída de Bitcoin de trocas de criptografia e entrada para carteiras pessoais foi registada, indicando possíveis intenções de retenção. Ou seja, há muita gente a retirar cripto, ou Bitcoin neste caso, para carteiras pessoais. As preocupações com as ações regulatórias dos Estados Unidos podem ter desencadeado o êxodo das plataformas, enquanto o aumento de Bitcoin supera as principais classes de ativos. Pronto, estes são os motivos principais que o Bank of America sustenta para a subida do preço, a continuação de subida. Outro dos motivos, e aqui, atenção, já pego num post do Joe Pompliano, ele é muito conhecido no espaço das criptomoedas, ele mostra claramente este gráfico em que diz que estamos em máximos históricos, ao nível da retenção de Bitcoin, ou seja, basicamente 53% de Bitcoin não é mexida nos dias de hoje. Portanto, obviamente que os hodlers estão fortíssimos, estão a aguentar forte e feio, são as mãos de diamantes, e é por causa disso é que é difícil o preço cair se ninguém vende, ou se estes hodlers têm uma postura muito agressiva ao nível do acreditar e manter Bitcoin nas suas carteiras. Regulador de valores mobiliários da Argentina aprova índice futuros de Bitcoin. É a primeira vez que existe um índice regulado de futuros de Bitcoin na América Latina e deve estrear-se em maio. Portanto, um novo mundo que é aberto lá para aqueles lados. Eu, pessoalmente, preferia que fosse tudo em spot, mas o pessoal gosta muito de futuros e de alavancar. Não deixa de ser uma forma indireta de conseguir controlar os preços e manipular os preços. Investidores de Cardano entram em fase de acumulação, portanto, pelos vistos, estamos a assistir uma tendência de acumulação em Cardano. Portanto, segundo os dados on-chain, as baleias de Cardano estão numa onda de acumulação nas últimas 2 semanas. O lançamento da stablecoin nativa de Cardano, de JED, desempenhou um papel importante na melhoria do sentimento do investidor, e após o lançamento, o volume de ADA em transações de baleias teve um aumento repentino. No gráfico do ITB, demonstrou que o total de endereços na rede Cardano está a aumentar constantemente e atualmente existem 4,44 milhões de endereços com saldo positivo em Cardano. Portanto, boas notícias para quem acredita e detém Cardano. Dizer também que a China adquire 18 toneladas em ouro em março. Estas notícias agora finais são muito importantes. Há claramente uma mudança estratégica no mundo e um ataque claríssimo ao dólar
para surgir uma alternativa ao dólar. A China, obviamente, que está a encabeçar essa luta. E a aquisição de mais 18 toneladas de ouro em março, que juntam-se a mais, onde é que eu tinha isso? Mais 102 toneladas nos últimos 5 meses, ok? Já são 102 toneladas adquiridas nos últimos 5 meses. Isto significa que provavelmente irá surgir uma moeda lastreada ao ouro como parte da estratégia do BRICS para reduzir a dependência do dólar americano. Atenção ao que está a acontecer, isto é algo extremamente importante. Eu sei que não nos afeta a carteira diretamente, mas todas estas mudanças geopolíticas vão causar impacto e a Europa, obviamente, que não será afetada e vai ter que jogar este jogo de xadrez que é extremamente importante ao nível do domínio económico-financeiro. Reparem bem o que diz Emmanuel Macron, o presidente francês. Europa deve reduzir a dependência do dólar. Isto cheira a quê? Cheira a que Emmanuel Macron está a sentir que está a haver um shift, uma mudança estratégica, geopolítica, geoeconómica e que a China está a querer posicionar-se fortemente e pode de facto ganhar esta luta ao dólar. E então o presidente francês já começou a piscar o olho, obviamente, aos chineses, digamos assim, e quer posicionar-se também, ou quer posicionar a Europa, e diz que se calhar é melhor começar a pensar numa alternativa e que devemos começar a sair desta dependência do dólar. Agora, aquilo que eu quero sinceramente é que Emmanuel Macron e, obviamente, todos os líderes europeus que lutem pelo euro, e o euro precisa de ser forte para combater esta nova moeda que irá surgir pelo BRICS, que pode ser uma moeda muito forte e o euro precisa de facto estar forte também. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por fim, Coreia do Norte rouba recorde de criptomoedas em 2022, de acordo com o relatório da ONU. Portanto, enquanto uns tentam valorizar isto tudo, outros aplicam outro tipo de estratégia, que é roubar o pessoal. Portanto, aqui o senhor líder lá da China, lá da Coreia do Norte, opta por roubar criptomoeda. Atenção, não é ele, mas obviamente que aquilo é um mundo muito específico, mundo à parte. Pessoal, espero que tenham gostado do episódio. Colocar like, subscrever, comentar, muito importante. Beijinhos e abraços e vemo-nos numa próxima. Tchau, tchau.